Olha, eu quero falar de um outro tema também importante aqui no nosso 3 em 1. O Wellington César Lima e Silva tomou posse como ministro da Justiça. A Janaína Camelo vai trazer as informações e contar também o que ele já defendeu logo na posse. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Quanto tempo? Feliz Ano Novo. Conta aí. Feliz Ano Novo para você também, Evandro, para todo mundo aqui do 3 em 1. Olha só, o Wellington César Lima e Silva, novo ministro da Justiça. Daqui a um pouquinho ele vai tomar posse numa solenidade fechada, Evandro, só com a presença do presidente Lula, do ex-ministro Ricardo Lewandowski e de outras autoridades. E logo depois ele vai dar a declaração dele à imprensa como novo ministro depois dessa solenidade. Mas ele já falou com jornalistas hoje mais cedo um pouco, e assim que ele chegou aqui no Palácio do Planalto, ele falou com a imprensa e falou sobre crime organizado, porque ele já participou de uma primeira reunião ali oficial como ministro da Justiça oficialmente para tratar desse assunto, e uma reunião com a presença do ministro Alexandre de Moraes, que está exercendo ali a presidência interina do STF, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com vários integrantes de governo, também com o Andrei Rodrigues, chefe da Polícia, diretor-geral da Polícia Federal, para comentar sobre esse assunto. A gente separou um trechinho do que o Wellington César Lima e Silva disse, que disse o seguinte, por exemplo, que o presidente Lula determinou que o combate ao crime organizado deve ter um status de ação, deve elevar o combate ao crime organizado como status, como ação de Estado. Esse foi o depoimento dele com relação ao que foi determinado pelo presidente Lula. A gente vai ouvir agora esse trechinho. Houve uma decisão do presidente da República, compartilhada por todos esses atores, de elevar ao status de ação do Estado o combate ao crime organizado. De maneira que a relevância que o crime organizado assumiu nesse momento impõe, na percepção do presidente e de todos esses atores, a necessidade de uma atuação conjunta de todos os órgãos do Estado. De maneira que cada um dos órgãos de Estado, no âmbito das suas competências e atribuições, estarão empenhados em desenvolver uma ação articulada para combater o crime organizado. Pois é, ele disse também o seguinte, que o Poder Judiciário, justificando ali a presença, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, é necessário que o Poder Judiciário reconheça a relevância e a gravidade do crime organizado. Só lembrando também que o Wellington César Lima e Silva, ele teve o apoio muito forte da bancada que é do PT na Bahia, como, por exemplo, o senador Jacques Wagner, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para que ele tomasse esse posto de novo ministro da Justiça. O nome dele foi anunciado, só relembrando, na última terça-feira pelo presidente Lula. Até então ele era advogado-geral da Petrobras, mas ele já tinha trabalhado aqui na presidência da República no iniciozinho do governo do presidente Lula. Ele era o secretário de Assuntos Jurídicos, SAGE, aqui da presidência da República entre 2023 e ficou até o meio do ano passado. Ele é jurista, é nascido em Salvador. E aí, Evandro, depois que ele tomar essa posse ali nessa solenidade que é fechada, ele disse que vai conversar de novo com os jornalistas para dar mais detalhes com relação ao crime organizado e também responder ali a outras perguntas da imprensa, viu? Com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você, a gente vai se falando aqui no nosso 3 em 1. Pois é, vem Lima e Silva e diz que o primeiro combate deve ser ao crime organizado e também tocar essas pautas que foram pedidas pelo presidente da República, a PEC da Segurança Pública, que ficou parada e não avançou com a manutenção ali, com a atuação do ex-ministro Ricardo Lewandowski. Tem também o PL antifacção, que gerou bastante debate, porque foi uma ideia que foi colocada pelo governo federal, mas que ganhou protagonismo no nome de Guilherme Derrite, secretário de Segurança, ex-secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, e que acabou tomando conta no debate todo lá atrás. Quais são os principais desafios que você enxerga para Lima e Silva, além desses temas que já estavam colocados sobre a mesa, mesmo durante a gestão já de Ricardo Lewandowski? O que você vê além disso, Alangani? Olha só, bom, primeiro, cuidar das fronteiras do Brasil, né? Entrada de armas aqui no Brasil, ilegalmente, evidentemente, e não só o crime organizado, né? A gente fala sempre do crime organizado, mas a gente observa, Evandro, um aumento da criminalidade urbana, daquela que a gente chama de crime desorganizado. Então, veja só, aconteceu um assalto,
plena luz do dia, na Padre João Manuel, quase esquina com Oscar Freire. A gente está falando de uma região super nobre. Não ocorreu de noite este assalto, muito pelo contrário, ocorreu à luz do dia com tiroteio, né? E aí, o que chama atenção é que é justamente numa área muito policiada. Então mostra que os bandidos, eles não se intimidam mais. Independe do bairro. Você pode estar no Capão Redondo aqui em São Paulo, né, no Jardim Ângela ou nos Jardins, já não faz muita diferença, porque a criminalidade tomou conta. Então, este é um grande desafio, que não é só o combate ao crime organizado, de lavagem de dinheiro, que também tem que ser combatido, Evandro, mas também este crime desorganizado, de roubo de celular, de assassinato por conta de um bem, de um celular. Este crime é o que incomoda a população no dia a dia. Fala, Cássio. Evandro, a gente precisa olhar dois aspectos do discurso, entre aspas, do novo ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ele disse exatamente o que você falou, que ele tem como prioridade a segurança pública. E ele o faz por duas razões. Primeiro, já deve ter sido dito a ele que o Ministério não será separado. Portanto, pelo menos até a aprovação da PEC, o Ministério será da Justiça e da Segurança Pública e, por razões óbvias, muito bem ditas aqui pelo Alan Gani, a segurança pública é prioridade do governo por ser a prioridade da população e, consequentemente, é prioridade eleitoral. E também porque, numa eventual separação entre Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Justiça ficaria bastante esvaziado. O Ministério da Justiça, historicamente, teve muito peso na política brasileira, mas desde que a AGU, a Advocacia Geral da União, ganhou o status de ministério, parte da força do Ministério da Justiça foi perdido. Então ele deve ter aceitado o convite, não sei se impondo uma condição, mas ele ficou feliz com isso que foi proposto. Mantenha o Ministério assim, porque aí você vai ter bastante problema para cuidar e aparecer. Você acha que isso traz também uma sensação de autonomia para lidar com ambas as áreas, hein, Piperno? Você concorda com essa análise do Acácio? Eu concordo sim, até porque o Ministério é da Justiça e da Segurança Pública. Se ele fala muito em justiça e deixa de tocar no tema segurança pública, ele já começa esvaziado. Enfim, a população ela não está muito interessada em saber o que vai ser produzido pelo Ministério da Justiça. As pessoas querem saber o que vai ocorrer em relação à segurança pública. E eu nem imagino, nem sei qual poderia ser a prioridade correta, se é de fato combater as grandes organizações criminosas, ou como disse o Alan, o crime desorganizado, ou, por exemplo, operações como a carbono oculto, eu não sei. Mas o fato é que, por onde ele quiser começar, ele vai ter muito trabalho, porque o Brasil é um país essencialmente corrupto. Exatamente. Agora, o Alan Gani, você entende que, pelo fato dele ter um apoio maior dos integrantes do PT, desse núcleo mais duro do Palácio do Planalto, o fato de não sofrer tanto fogo amigo como pode ter acontecido com o ministro Ricardo Lewandowski, facilitaria uma articulação? Facilita, e ele já deu provas disso, né? Começa bem, né? Buscando essa articulação, falar com várias organizações. Algo que faltava no antigo ministro, né? Era muito lento, né? Não buscava uma articulação. Até falava com o Piperno ontem fora do ar. Ele tinha um perfil muito de jurista, o que é natural. Mas ele não tinha um perfil de político, de ir a campo. Eu até entendo, ele teve o cargo mais cobiçado e mais alto da República. Imagina ter que descer a campo e lá convencer deputado, né? Convencer Antes ele senador. só determinava, agora ele precisava dialogar. Exatamente, antes era ali na caneta, ele tinha o poder quase que absoluto hoje no Brasil, né? E não devia satisfações a ninguém. Hoje não, né? Então ele no antigo cargo, ele tinha que ir lá negociar. E não era do perfil dele. Diferentemente agora do Lima e Silva.
Agora 4h24, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, nas outras plataformas seguimos. Só para a gente arrematar esse debate, o Acácio Miranda, isso chama a atenção também para o fato de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal de alguma forma se envolverem com cargos políticos? Isso acaba criando um atrito entre aquilo que eles fizeram e aquilo que eles precisariam fazer ao assumir esse cargo, no seu ponto de vista? Sim, é importante, a emenda 45 de 2004, que a gente chama de reforma do judiciário, estabeleceu uma quarentena para os juízes. E aí o Supremo, ao longo do tempo, foi mitigando essa quarentena, porque, a rigor, os ministros do Supremo são juízes também e observam a Constituição e a lei orgânica da magistratura, portanto, deveriam respeitar isso. Mas isso foi sendo mitigado ao longo do tempo. A questão é, o uso do cachimbo faz a boca torta. O ministro do Supremo fica muito tempo encastelado. O Supremo, até bem pouco tempo atrás, sequer era conhecido pela maioria da população. Então, eles tinham um poder enorme sem que eles dessem sequer satisfação à população e às demais instituições em geral. Então, encastelados e empoderados, eles de fato ficavam desacostumados ao diálogo. Fosse o diálogo com as outras instituições, fosse o diálogo entre eles. Há um jornalista de Brasília, eu confesso que não lembro o nome dele, que chama o Supremo de 11 ilhas. Os ministros são 11 ilhas, portanto, isoladas uma das outras, porque eles estão desacostumados, ou estavam desacostumados até, a manter diálogo com os seus pares. Com essa pressão popular, eles acabaram prestando contas do jeito deles à população e precisaram se unir. Então, obviamente, quando o ministro do Supremo sai deste castelo e vai para um cargo público onde ele presta contas à população e presta contas ao legislativo e ao chefe do executivo, ele tem dificuldades nisso. E, óbvio, há uma questão da idade também, não estou com preconceito etário aqui, mas o Lewandowski, professor da USP, foi diretor da Faculdade de Direito, que é uma autarquia de São Bernardo, foi secretário de Justiça de São Bernardo, ele foi galgando a carreira pública, desembargador pelo 5º Constitucional, foi crescendo na carreira pública e, óbvio, ele se acostumou, creio eu, com essas etapas da política. Mas depois de quase 20 anos do Supremo, talvez ele não tivesse mais paciência para viver isso no dia a dia. Porque a política, nesse caso, e principalmente o cargo de ministério, é feito de concessões, né? Eu acho que na maioria das vezes, articulação e concessões. Será que o ministro do Supremo Tribunal Federal está disposto a fazer tantas concessões e articulações assim? Não combina tanto com o cargo que eles ocupam naturalmente, né?